estamos começando mais um programa Assunto do Dia. E aí, como é que foi o seu final de semana, sua Páscoa? Eu espero que tenha sido maravilhosa e a gente já começa bem a semana trazendo muita informação no programa de hoje. Lembrando que o assunto do dia de hoje é cuidados com a voz. Vamos falar sobre esse importante tema e tirar as suas dúvidas. Começando, é claro, a semana com muita informação para você, como eu falei. Como sempre, o assunto do dia está muito interativo. A gente vai ter a enquete, o quadro Mitos ou Verdades e muito mais. A gente vai além da discussão sobre cuidados com a voz. No programa de hoje a gente também vai te passar algumas oportunidades de emprego no quadro A Vagas. Vamos conferir o trânsito e a previsão do tempo para facilitar o teu dia. Tudo para você iniciar a semana nota 10. Hoje aqui no estúdio a gente recebe a doutora Patrícia Balata. Ela é fonoaudióloga do Hospital dos Servidores do Estado, especialista em voz e doutora em neurociência. Irá nos ajudar bastante tirando nossas dúvidas aqui. E também temos o prazer de contar com a participação do doutor João Neto, que é otorrinolaringologista e atua na área da voz e disfagia, e também é mestre em ciências da saúde. Antes de iniciar o bate-papo de fato aqui do nosso programa de hoje, a gente vai conferir uma reportagem de Magdiel Nayal com narração de Jéssica Moura. Todo cuidado com a saúde é importante e a voz não pode ser esquecida. Mesmo que não a utiliza profissionalmente, precisa dela no convívio social e familiar. E não pense que existe alguma faixa etária que esteja livre da necessidade de cuidados. Esta fonoaudióloga, que é professora da Universidade Federal de Pernambuco, explica que em todos os ciclos da vida, nós cometemos agressões que podem trazer prejuízos para a qualidade vocal. Se nós pensarmos na criança, um erro bastante comum que é cometido pela criança é o grito. Adolescentes, se eles também não usarem a voz corretamente, se realizarem muito grito, falando muito alto, fazendo muito esforço, fazendo ajustes na voz diferentes do que é a voz coloquial do seu dia a dia, eles podem também ter alteração vocal. O adulto, ele também, se ele utiliza a voz de forma errada, ele vai ter problemas na voz. É claro que os profissionais que utilizam a voz no trabalho precisam de cuidados mais específicos, sem esquecer da necessidade de aquecimento antes de iniciar a tarefa. Não é todo mundo precisa fazer, mas se você vai dar uma palestra, dar uma aula, fazer uma atividade de canto, fazer um espetáculo, uma peça de teatro, é importante que você faça o aquecimento da voz, é a preparação da voz para aquela atividade vocal. O fumo é inimigo da voz. A fumaça provoca danos permanentes aos tecidos das pregas vocais e é o primeiro fator de risco para o câncer de laringe. Diretamente associado a isso está o pigarro, que muita gente pensa ser um mecanismo de limpeza, mas na verdade é mais uma agressão. Esse limpar a garganta está errado porque provoca um atrito mais intenso na prega vocal e isso leva a uma alteração a longo prazo na qualidade vocal. O ideal quando você está com pigarro é você deglutir, você tomar água. Marli aproveitou a ação realizada pelo Conselho Regional de Fonoaudiologia para lembrar o Dia Mundial da Voz e veio em busca de informações sobre a dificuldade que sente ao falar. Tem um problema quando eu começo a falar muito, a minha voz vai desaparecendo. Aí eu tenho que respirar forte para poder voltar ao normal. E às vezes quando eu estou perto de ficar gripada, aí eu fico rouca sem dar uma palavra. Este aposentado participou da ação no ano passado. O problema detectado continuou e dessa vez ele conseguiu um encaminhamento para um fonoaudiólogo. O nosso sistema de saúde é precário e quem pede uma destra só daqui mais um outro ano. Como o exame laríngeo não deu nada, assim, de laudo otorrinolaringológico, a gente vai estar encaminhando ele para fono para estar trabalhando no aperfeiçoamento dessa voz, da qualidade dessa voz. Hábitos alimentares e alguns hábitos saudáveis, eles são importantes para manter a voz boa. Então, por exemplo, a bebida muito gelada, ela não é indicada porque nosso clima é muito quente. Alguns hábitos, por exemplo, a ingestão excessiva de chocolate, o café também em excesso, são alimentos que podem aumentar a quantidade de secreção nas vias respiratórias e no aparelho fonador e interferir na qualidade do som. E caso você perceba algum sintoma que indique agressão às cordas vocais, procure um especialista. Pode ser o fono ou o otorrino. A professora explica a atividade de cada um. O otorrino faz o tratamento médico e o fonoaudiólogo vai fazer um tratamento terapêutico no sentido da reabilitação.
Muito boa matéria, vai servir para introduzir o nosso tema de hoje. Tudo que foi falado aqui a gente ainda vai repercutir e, na verdade, aprofundar bastante essa temática. E como a gente falou, a gente conta com a sua participação na enquete de hoje. Você se preocupa em cuidar bem da sua voz? Essa é a nossa pergunta, a gente quer que você responda. Você pode responder através do telefone 3424-1977 e através desse número você pode também mandar a sua pergunta, a sua dúvida e ampliar a sua participação aqui no assunto do dia. Você também pode fazer a participação via Facebook, facebook.com/assunto do dia. Da mesma forma, você tanto pode responder a enquete, como você também pode mandar a sua pergunta. E também conectado, você vai lá no WhatsApp, 99418-1206. Essas são as formas de você entrar em contato com a gente e participar. Aqui você tem voz e também tem vez. Olha, gente, a voz é a principal ferramenta de comunicação que nós temos. Cuidar da saúde vocal é necessário não apenas para quem trabalha diretamente com ela, como a gente que trabalha aqui na Rede Brasil. Vamos aproveitar a presença dos nossos convidados para saber mais sobre como cuidar da voz de maneira correta. Doutora Patrícia, é um prazer recebê-la aqui. A equipe do Assunto do Dia fica muito feliz com a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. E doutor João Neto, estamos muito contentes também com a sua participação. Viu? Obrigado também pela oportunidade. Bom, vamos começar pelo seguinte. Quais são as principais doenças que podem interferir na voz? A gente sabe que nesse tempo está muito chuvoso, recentemente o tempo frio ou até mudança de clima já interfere. Não chega a ser uma doença, mas às vezes a pessoa fica com a garganta inflamada, com uma rouquidão, mas o que é que de principal a gente pode apontar como doenças que vão afetar a voz da gente? Podemos ter problemas locais, né, que seriam fonotraumas, né, devido ao mau uso da voz, né, que aí vai desde nódulos, hematoma prega vocal, levando à disfonia. Como também tem doenças sistêmicas, desde um refluxo faringolaríngeo, que é em relação ao estômago, que pode acometer as pregas vocais, principalmente por má alimentação, como agora, bastante ovo de Páscoa, muito chocolate, muita gordura, essa alimentação na correria do dia a dia, tudo isso pode prejudicar a prega vocal. Né? E doenças também sistêmicas, como a própria artrite reumatoide, hipotireoidismo. A mulher sofre bastante por causa dessas alterações hormonais também. Sim. Que também, como acomete o corpo todo, pode acometer também a prega vocal. Agora, interessante, né? Tanto foi falado na matéria quanto o senhor falou agora, e também como está muito em alta esse tema, essa temática do chocolate, o pessoal comeu muito chocolate esses últimos dias. O que o chocolate interfere? O chocolate é uma coisa um tanto quanto interessante, vamos dizer bem assim, gostoso, né? O pessoal gosta de comer bastante. O problema do chocolate, a gente tem que pensar em refluxo, pensar o que acomete o estômago, que pode levar a refluxo, levar a gastrite. Então a gente tem que pensar o quê? Em frutas cítricas, né? Laranja, abacaxi, limão, maracujá, muita gordura, muito tempero. Aí quando a gente chega na gordura, a gente lembra de quê? Que o chocolate, a base do chocolate é a gordura. Então, gordura, o leite integral, tudo isso que a gente come, quando chega na barriga da gente, no estômago, se desdobra, formando mais ácido, o ácido graxo. Com isso, aumenta o refluxo. Né? Então, assim, por ilusão, vou tomar um café, vou colocar um pouquinho de leite, tem que ser o leite desnatado, porque a gordura só faz prejudicar mais. Né? Então, assim, o chocolate tem grande teor de gordura. E quanto mais cacau tem, então o próprio chocolate diet, ele tem até mais gordura para poder formar, já que não tem o açúcar. Então, assim, prejudica bastante em relação a refluxo. Com isso, esse refluxo vai chegar até as pregas vocais e vai deixar demasiado e hiperemiado. Com isso, vai prejudicar a voz, vai dar um pouco de disfonia. Bom, então você aí que comeu bastante chocolate, quer cuidar da voz, já dá uma pausa por um tempo aí, né? Isso. A gente vai falar um pouco mais também, daqui a pouco, dentro do programa de hoje, sobre vários aspectos, e a gente vai entrar também mais na questão da alimentação. Mas, doutora Patrícia, interessante é que a gente comentava que não são apenas pessoas que trabalham com a voz que têm buscado cuidar, ou que devem, na verdade, buscar esse cuidado. Qual o perfil das pessoas que têm procurado seu serviço? No geral, né, as pessoas têm procurado a fonoaudiologia, Isso. São só pessoas que trabalham na área, não? Não, em absoluto. Claro que os profissionais da voz, como você, locutores, professores, artistas de uma forma geral, são aqueles profissionais que, por necessitarem da qualidade do som da voz ser mais aperfeiçoada, eles evidentemente têm uma busca maior. Mas a população em geral, essas campanhas que têm acontecido frequentemente, quer dizer, desde 1998,
começaram as campanhas da voz, ontem se consagrou o Dia Mundial da Voz. Desde dessas campanhas, as pessoas já têm se informado mais sobre isso. Quer dizer, a rouquidão, a alteração da voz é um sinal importante, porque ela dificulta a comunicação e a pessoa se ressente dessa dificuldade. Então, hoje em dia a gente tem, você viu na matéria que interessante, nós entrevistamos acho que 3 idosos. Então, os idosos têm buscado bastante auxílio para recuperar a voz ou até para melhorá-la apenas, para cantar melhor na igreja, para se comunicar melhor, para a voz ficar mais forte, ele manter o papel social que nós temos. Então, a voz imprime esse nosso papel social. Quando você exerce a sua autoridade, você tem um tipo de voz. Quando você faz carinho, você tem um outro tipo de voz. Quando você está conversando só comigo, é um outro tipo de voz. Quando você está numa plateia, é um outro tipo de voz. Então, esses diversos papéis sociais que nós temos, as pessoas estão mais conscientes da importância de que eles sejam exercidos plenamente no quesito da voz. Então, hoje nós temos idosos, crianças. Curiosamente, numa das oficinas que tivemos na semana passada, que foi uma das ações nossas, nós tivemos um cantor mirim. Hoje, com esses programas de voz de cantores que são bastante divulgados, esses jovens cantores também têm procurado aperfeiçoar suas vozes. Então, na realidade, a população, nas diversas etapas, ciclos da vida, elas têm buscado esse tipo de orientação. E a senhora tem percebido, queria também a opinião do Dr. João Neto acerca disso, a senhora tem percebido que as pessoas, elas cuidam da voz da maneira correta? Geralmente quando chegam com muitas queixas, já estão com muitos problemas? Eu acho que também, fruto dessa informação, isso está diminuindo. Quer dizer, tem um sintoma já importante, uma rouquidão, um desconforto para falar, a voz vai falhando, ela já tem buscado de uma forma mais rápida o acesso ao médico ou ao fonoaudiólogo. Antigamente, até um tempo atrás, nós que trabalhamos em serviços públicos, as pessoas tinham 20 anos de rouquidão. E a gente não entendia. Professores que iam há quanto tempo você está rouco? 15, 20 anos. Meu e você Deus. Nunca procurou uma assistência? Não, você nunca foi a um médico, a um fonoaudiólogo? Não, eu ia na emergência porque a garganta ardia. Então, a gente tem observado uma transformação devido a essa divulgação que vocês nos ajudam também. Mas ainda precisa melhorar. Esses cuidados precisam ser mais bem divulgados e mais bem absorvidos por parte da população. Mas está melhorando. O senhor tem sentido isso também, doutor? A conscientização está maior por causa dos programas, né, da mídia de uma forma geral. O pessoal que tem essa dupla jornada, né? Então, assim, trabalha com call center, trabalha na recepção, chega à noite e vai cantar na sua igreja, ou tem uma segunda função, trabalha com recreação nos intervalos. Então, essas pessoas estão procurando mais, né? O próprio professor também, o jornalista está chegando mais. Mas, assim, a gente ainda pega hoje em dia muito profissional de voz que sequer anualmente faz um exame para ver prega vocal como está, né? Então, assim, existem exames que são 30 segundos, 1 minuto você faz uma videolaringoscopia, que é para filmar as pregas vocais. E tem profissional, se a gente chegar numa escola, 90% ainda não tem um otorrino, uma fonoaudióloga, não faz uma videolaringoscopia preventiva. Não precisa ser para tratamento, né, mas para prevenir problemas. Então ainda tem, mesmo tendo a conscientização, ainda tem muita gente que não cuida do seu instrumento mais importante, que seria a voz. Uma classe que eu acho que é de extrema importância a gente falar sobre isso é a dos professores, né? Na minha época de colégio, eu percebia que na minha sala, de uma certa forma, em especial na minha sala, os professores tinham que gritar bastante. Já falam alto porque é necessário que todos os alunos prestem atenção, entendam e ouçam, mas para chamar a atenção de um aluno para reclamar, eles têm que impor uma voz mais alta. E eu percebia que muitos dos professores tinham alguma rouquidão, tinham uma voz cansada no final da semana. O que é que eles poderiam fazer para amenizar esses efeitos aí desse uso tão agressivo, vamos dizer assim, da voz? Excelente pergunta. Os professores são uma das categorias que tem maior risco de alterações da voz, de doenças da laringe e alterações da voz. Essa categoria, nós lutamos muito por ela, né? Porque nós queremos implementar, desde a formação do professor, noções de como melhorar a sua voz, como cuidar da sua voz preventivamente, como o Dr. João falou.
Mas o que é que essas pessoas têm que fazer? Na realidade, essa cultura do grito na educação ela tem que ser modificada. Grito não resolve. Né? Então, a gente tem que ter outras estratégias didáticas, metodológicas, no comportamento do professor que poupe a voz e crie uma cultura de menos ruído. Porque o professor grita, o aluno faz mais barulho, aí o professor grita mais, o aluno faz mais barulho, e a educação, que é o princípio disso tudo, fica ao largo desse tipo de comportamento. Mas, como isso é um processo cultural, isso é um processo que demora, né, um tempo de mudança, a gente tem orientado os professores para evitar o grito. Uma sala ruidosa, fica em silêncio. Porque quando um professor faz o silêncio durante a gritaria do aluno, o aluno percebe que tem algo que não está na mesma vibração, na mesma ressonância que ele, que é alguém que tem autoridade que está em silêncio. E aí ele começa a estranhar, porque já não tem mais aquele comportamento do grito, do berro, e aí ele tende a se modular. Então essa é uma mudança de atitude social, cultural e vocal. Porque o grito não resolve, ao contrário, piora. E esses profissionais, mas vamos lá, que os professores continuem com esse tipo de comportamento, o que é o mais frequente. Então, a gente tem exercícios que eles têm que fazer antes de dar aula, que são os exercícios que aquecem a voz, porque são músculos, e como são músculos do que a gente está falando, a gente precisa trabalhar esses músculos como qualquer outro do corpo. Então, eles aquecem a voz, preparam a voz, e durante a sua atividade de regência, de sala de aula, também reaquece e depois desaquece, ou seja, descansa a voz. Então, há estratégias que são muito dinâmicas e muito funcionais hoje para o professor ter uma melhor condição de vida útil da sua voz. Tem muito professor doente hoje, doutor? Bastante, né? Eu acompanho vários professores, né, junto com a fonoaudiologia, e a gente nota o quê? Cada vez as salas de aula com mais alunos, os alunos com menos educação em respeitar o professor, né? Então aumenta o ruído de sala e o ruído externo também. Então se torna um ambiente bem insalubre para o professor. E assim, alguns professores eu tive que orientar até o uso do microfone, até para poupar mais um pouco a voz. Como a gente falou de dupla jornada, tem professor que ensina nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. Então não tem como um profissional desse a gente também pedir para ele parar, porque ele precisa realmente trabalhar. Mas aí, assim, o aquecimento, como a Patrícia está falando, é muito importante. A postura até para falar, o próprio líquido, a água, muito importante para hidratar. E eu, em alguns casos, eu oriento o uso do microfone. A gente volta com o assunto do dia, falando mais sobre cuidados com a voz. Não sai daí. Olha, gente, estamos falando sobre cuidados com a voz. Esse primeiro bloco já foi bastante informativo aqui pra gente, contando com a sua participação. Daqui a pouquinho a gente vai trazer novamente a enquete para você, mas agora a gente vai para a internet, tá bom? E quem traz as informações sobre o que é notícia na internet é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Guilherme, para você uma ótima segunda-feira e para vocês que estão nos acompanhando, o destaque de hoje está no site Saúde IG. Cantores e fonoaudiólogos ensinam como cuidar e melhorar a voz. A fonoaudióloga e também musicista Elizabeth Amin explicou que o refluxo é uma causa bastante comum da rouquidão e normalmente esse refluxo é causado por uma dieta ruim. Alimentos como chocolate, café e leite podem piorar a sensação de ardor na garganta. A fonoaudióloga ainda alerta para o risco do pigarro. Segundo ela, não tem problema se o pigarro for esporadicamente, mas se isso se tornar um hábito, a pessoa pode desenvolver um problema de voz. E entre os cuidados com a voz, ela orienta a beber água ao longo do dia. E agora a gente vai saber outras dicas lá no estúdio. Voltamos com você, Guilherme. Muito obrigado pela participação, Tânia. Olha, gente, se você quer saber se está cuidando direito da sua voz, o momento de aprender tudo direitinho é esse, tá? Nossos convidados vão nos ajudar a saber o que é mito e o que é verdade. Vamos tirar dúvidas específicas agora. A gente vai trazer as informações aqui no nosso vídeo e nossos convidados vão comentar pra gente. Vamos trazer a primeira tela pra cá pra gente saber se é mito ou verdade. Se a pessoa tem o tom de voz alto, é impossível mudar? Mito ou verdade, doutora Patrícia? Mito. É possível mudar.
O tom de voz alto ele é determinado normalmente na primeira infância. Quando uma criança fala muito alto, ela passa a ter um comportamento repetitivo e consistente. E tem uma família que é ruidosa, então ela passa a falar muito alto. Esse modelo fica bastante solidificado na formação dela. Mas é possível mudar, controlar, percebendo a força que você faz, percebendo o desconforto no seu interlocutor que fica franzindo assim quando você está falando muito alto, né? Ele estranha. Então, sim, isso é um mito e isso é possível mudar. E o tom alto com uma frequência durante muito tempo, doutor, pode trazer repercussões negativas para a saúde, né? Com certeza, porque aí a pessoa vai estar falando fora da sua frequência habitual, né? E com isso pode levar a nódulo vocal, levar a algumas alterações devido ao mau uso da voz. Então essa primeira tela é mito e vale a pena ressaltar que é não apenas possível, como também é necessário, né? Isso. Porque a pessoa pode ter problemas. Vamos para a próxima tela observar se é mito ou verdade. A voz vai se modificando durante o dia. Mito ou verdade? Verdade. A voz, como todo o nosso organismo, né, nós acordamos mais demasiado. E com isso a prega vocal também. Então, show para cantor, o próprio jornalista, trabalhar de manhã é mais complicado, porque a prega vocal vai estar mais demasiada, mais inchada. E durante o dia ela vai se modificando, melhorando isso aí, a voz ficando mais definida. Assim como tudo, a gente tem que fazer também um aquecimento, preparar ela para utilizar como se fosse uma musculação normal, né? A gente faz um aquecimento, faz um alongamento, né, doutora? Exatamente. Então, essa é uma musculatura que a gente alonga ou encurta. São músculos muito pequenos no pescoço. Eles são duas, né, pregas vocais, eles são paralelos ao chão e eles abrem para a gente respirar e quando a gente fala, elas estão vibrando. Então, durante a manhã natural, essa voz matinal, a gente vai melhorando. À tarde, ela pode estar um pouco mais alterada. Se eu não souber cuidar, ela vai ficando um pouco mais cansada. E esse comportamento varia de pessoa para pessoa e de acordo com a atividade que a pessoa tem na sua ocupação. Se a pessoa, geralmente a gente acorda, né, nós homens acordamos com a voz um pouco mais grave e tudo mais. Se ao longo do dia eu perceber que isso não alterou, é sinal de que tem algum problema, pode significar que tem algum problema. Sim, é comum nós fazermos a primeira pergunta para um paciente. A sua voz ao acordar é melhor ou pior? Isso nos dá uma ideia de como é que é o comportamento dele. Se é melhor, é sinal de que ele faz muito esforço, então quando ele dorme e relaxa, ele fica mais confortável. Se é pior, quando eu acordo, possivelmente ele já está com uma musculatura tão cansada que mesmo ele dormindo, ela não consegue responder quando ele acorda, então ela continua sendo uma voz alterada. Então, ele precisa trabalhar, fazer exercícios que aqueçam e desaqueçam e manter esses exercícios, porque são músculos muito pequenos, então os exercícios eles têm que ser frequentes, feitos várias vezes ao dia, durante curto tempo, mas várias vezes ao dia. E são tão simples, tão fáceis, e aí ele consegue manter uma estabilidade da voz e mais conforto, evidentemente. Daqui a pouquinho a gente vai falar bem sobre essa questão dos exercícios, que é muito interessante. Eu, particularmente, pesquisei um pouco sobre o tema. Sou leigo, né, mas pesquisei um pouco e acho muito interessante. Mas vamos conferir a próxima tela também no Mito ou Verdade. É normal uma criança ser rouca? Mito ou verdade? Mito, né? Frequentemente as crianças são roucas, né? Mas por causa do mau uso da voz. Então, assim, tem criança, eu tenho 3 filhos, então meus filhos, se choram é gritando, se fala é gritando, se brinca é gritando. Então não tem prega vocal que aguente, né? Então assim, geralmente essas crianças têm um nódulo de prega vocal por causa do mau uso, né? Então assim, criança ser rouca, já desde então a gente tem que investigar, né? Tem alguns problemas que são mais que são pouco frequentes, mas que podem acometer a prega vocal de uma criança, como uma papilomatose laríngea e outros problemas. Mas geralmente frequentemente a criança rouca é por causa do mau uso da voz, principalmente nódulo vocal. Vamos para a próxima tela agora. Criança ser rouca não é normal, tá, gente? A voz só muda na adolescência? Mito ou verdade? Essa até gerou uma dúvida em mim, né? Geralmente na adolescência a gente sabe que muda, mas é apenas na adolescência? Mito. A voz muda ao longo da vida. Nós nascemos, a voz vai modificando, claro, porque todo o nosso organismo vai amadurecendo, inclusive essa musculatura. Na realidade, não é só esses músculos. Todo esse sistema altera a voz, modifica a voz. Os lábios, a língua, tudo tem a ver com a voz porque ela se manifesta através da fala, que é a produção dos sons que nós pronunciamos, né?
Então, a voz muda na infância, ela vai amadurecendo. Na adolescência, ela tem um impacto importante por conta das alterações hormonais, em especial nos meninos. Então, que os meninos têm uma voz mais fina, daí eles vão engrossando a voz, que é aquela característica natural da muda vocal que deve acontecer. E a mulher muda muito pouco, engrossa um pouquinho mais. Ao longo da nossa vida produtiva adulta, então ela se mantém, que é a vida mais estável, é o período da voz mais estável, e a partir dos 50 até 60 anos, ela começa a ter o declínio natural da idade, que a gente chama de presbifonia, que é o envelhecimento da voz. Então, ela muda ao longo de toda a vida e ela muda também em resposta às emoções, em resposta às doenças, em resposta ao meio ambiente, ou seja, é um fenômeno que é muito sensível a várias alterações que acontecem na nossa vida, naturalmente. Ótimo, então é mito também, a voz muda em vários momentos durante a vida. Próxima tela para a gente acompanhar e tirar a nossa dúvida. Se a pessoa tem voz infantil, não há como mudar isso, mito ou verdade? Mito, né? A voz pode ser modificada, tanto em relação à fonoterapia, e hoje em dia nós temos alguns tipos de cirurgias para mexer diretamente na prega vocal, que são as cirurgias chamadas de tireoplastias. Esse nome tireoplastias é que vem em relação à cartilagem tireoide, que é uma das cartilagens que faz parte da laringe. Então, assim, existem vários tipos. Então, a voz modificou por causa de uma paralisia prega vocal, tem um tipo de tireoplastia. Para esse tipo de voz infantil, tem a tireoplastia tipo 3, que seria para modificar essa voz. Seria como a gente estivesse relaxando mais essa prega vocal para a voz ficar um pouco mais grave. Então, é mito, a gente, pela fonoterapia, consegue um bom resultado e também existe a parte cirúrgica que tem como se resolver também. Ótimo, então para quem tem voz infantil, tinha essa dúvida aí, existe sim como mudar isso. Vamos para a próxima tela acompanhar. Qualquer pessoa pode cantar, mito ou verdade? Sim, é verdade, qualquer pessoa pode cantar. Estamos falando de um atributo, mas cantar bem, ou cantar afinado, ou ter o dom de cantar, é claro que é algo até às vezes misterioso para a gente, mas é treinável. Você pode treinar esse aparelho como qualquer outro músculo. Você pode ser uma pessoa obesa e fazer atividade física, emagrecer e poder correr 10 quilômetros. Então, você quer cantar, acha que sua voz não é boa, você exercita aquela musculatura, trabalha com um fonoaudiólogo, faz um exame antes preventivo, isso é bem importante. Esse exame preventivo que o doutor João fala é muito importante. Acho que para a população em geral, conhecer o seu aparelho da mesma forma que a gente faz uma mamografia. Então, faz-se um exame preventivo, faz fonoterapia, aprende como é que se usa esses músculos, como respira. Tem algumas aulas de canto com um bom professor, pode cantar. Agora, se vai cantar bem, se vai ser profissional da voz cantada, enfim, se vai ter uma extensão vocal, uma voz bonita, isso depende de uma série de aspectos, de atributos para a gente discutir de caso a caso. É como, por exemplo, eu quisesse iniciar hoje, começar a correr. É claro que eu não vou ter aquele nível olímpico, né? Vou correr, vai ser um hábito saudável para mim, não significa que eu vá ter uma grande desenvoltura, mas vai fazer bem para mim, ou seja, a pessoa ela vai poder cantar, é claro, dentro da extensão vocal, como a senhora falou, dentro do que ela tem, né, para oferecer, vamos dizer assim, dentro da potência dela de voz, tudo isso vai ser observado. Agora, que a pessoa pode cantar no nível amador, digamos assim, toda pessoa pode cantar. Sim. Né? Então vamos para a próxima tela. Se uma pessoa usa muito a voz diariamente, a rouquidão é uma consequência natural? Porque às vezes a gente fica preocupado, nossa, fiquei rouco. Mas se trabalhou durante o dia utilizando a voz, isso é uma coisa natural ou a gente já deve ficar um pouco preocupado? Seria um mito, né? Usar muita voz não quer dizer que a consequência seria ficar rouco. Usar muita voz, como Patrícia está falando, a gente tem que saber falar, né? Tem que saber articular bem essas pregas vocais, para não causar trauma também. Então, assim, a rouquidão é a consequência de quem usa muita voz de forma inadequada, sem fazer um aquecimento, sem ter uma postura, sem estar hidratando essa prega vocal. Então, dizer que a pessoa ficar rouca é normal, não é. Ótimo, é mito, hein, gente? Vamos para a próxima tela também saber se é mito ou verdade. Aulas de canto melhoram problemas na voz? Às vezes a gente acha que a aula de canto só vai ajudar a gente a cantar melhor, mas a falar, a utilizar a voz no nosso dia a dia, vai ajudar também? É mito.
as aulas de canto podem até piorar a voz. Não pelo professor de canto, pelo próprio canto em si, mas porque não se sabe se aquela pessoa tem um instrumento fonatório ou aparelho fonatório íntegro para poder fazer a aula de canto. Então, todo mundo pode cantar, mas tem que fazer um exame antes para saber se você está com as pregas vocais íntegras, a laringe íntegra, para poder você fazer esse tipo de atividade. Então, aulas de canto que não se tenha esse tipo de estudo, que a gente chama de estudo mesmo, da voz cantada, são exames médicos e exames fonoaudiológicos para saber se está tudo ok para cantar, você pode piorar a voz. Mas então, pode melhorar também. Se tiver tudo ok, então você pode melhorar, porque se treina uma musculatura. Mas a gente recomenda sempre um acompanhamento fonoaudiológico paralelamente para ter uma segurança nesse tipo de atividade. Para que ela traga benefícios, é importante que seja feito esse acompanhamento médico, primeiramente, né? Perfeito. Ótimo, então é mito, tá, gente? Se você vai fazer aula de canto, primeiro dá uma observada aí na sua voz, procura uma fonoaudióloga, vai se tratar primeiro se tiver com algum problema para não se complicar, tá bom? Quem canta, seus males se espanta, não vai trazer mais males para você. Vamos para a próxima tela. Cantar em falsete, imitando a voz de soprano ou de menino, faz mal para a voz? Isso aí é uma técnica muito mais utilizada às vezes por homens do que por mulheres, né? Por conta da altura de um determinado tom. E aí, faz mal ou não faz? Faz mal, é verdade isso, né? Primeiro falar o que é falsete. É você cantar numa frequência mais aguda que não seria a sua própria frequência, né? Então, assim, o cantor sertanejo, que canta sempre naquele tom bem alto, e ali, assim, você não está usando a sua frequência usual. Com isso, vai prejudicar, sim, mais cedo ou mais tarde, a prega vocal. Né? Então, assim, o aparecimento de pólipos, do próprio nodo. Então, assim, vai prejudicar, sim, a prega vocal, que vai aumentar edema, hiperemia, e a voz não vai ficar tão boa quanto era antes. O ideal é respeitar o seu próprio tom, né? E saber que o uso muito forçado da sua voz para alcançar uma determinada nota, quando está cantando, a pessoa deve ter cuidado, né? Na realidade, o certo é você conhecer o seu potencial, quer dizer, o seu aparelho está íntegro e qual é o seu potencial muscular para você ter aquele tipo de tessitura, de extensão, de possibilidade de você... Uma voz, ela é mutável. Então, porque nós trabalhamos musculatura, então a gente pode até mudar um tipo de fibra. Como você é um velocista, de repente você pode mudar para um outro tipo de atividade atlética. A voz é a mesma coisa. Então, eu posso sair de um naipe vocal para outro, mas é preciso conhecer esse aparelho, a condição dele poder receber essa sobrecarga dessa atividade de canto e ver o que é possível para ele. Ótimo, vamos para a próxima tela. Não é bom cantar no tom de outra pessoa. Mais ou menos tem a ver com isso que a gente estava falando agora, né? De respeitar aí o seu timbre e tudo mais, né? Essa eu já posso dizer que é mito. Aliás, é verdade, né? É verdade, exatamente. Quer que a gente comente? Sim, claro. Dr. João? Assim, o que a gente também vê nos musicais, né? Cada vez está tendo mais musical e que a pessoa precisa modificar a voz para fazer um determinado papel. Como a Patrícia está falando. Isso a gente tem que ver o aparelho fonatório dessa pessoa, né? Para saber até que ponto ele pode chegar. Mas assim, você cantar sempre no tom de outra pessoa, isso aí acaba prejudicando, sim. Então a gente tem que se autoconhecer e para isso existem os exames e as terapias. A gente vê muitos imitadores fazendo isso. Sim. Esses imitadores, eles têm uma habilidade fantástica, um bom ouvido, uma boa percepção de como mudar a voz, mas e possivelmente tem bastante resistência. Aqueles que não adoecem da voz, eles têm muita resistência muscular, porque resistência também é algo pessoal e particular. Então, eu posso ter um tipo de fibra que me dê mais resistência, fibra muscular, e outra pessoa não. Mas é muito comum nos imitadores, e às vezes eles se ressentem após uma apresentação por cantar com a voz de uma outra pessoa, ou no tom de uma outra pessoa. Bom, então vamos cantar cada um na sua voz, que fica melhor, né? Vamos para a próxima tela, gente, conferir aqui. Quando gravamos a voz, ela parece de outra pessoa, mito ou verdade? Então, é verdade, né? A voz, quando nós estamos escutando, a gente está escutando a voz, ela na parte aérea, como também pelo ressoar de toda a nossa cavidade fonatória, né? Então, assim, a voz ela é produzida na prega vocal, só que ela vai tendo modificações por dentro de nossa boca, movimento de língua, um nariz mais entupido ou não. Então, assim,
Para a gente, a voz pode sair de uma forma. E quando ela passa por toda essa parte, que a gente chama de aparelho que vai fazer o ressoar dessa voz, né? Então, isso ela vai se modificando a partir de sua produção. Então, a gente pode estar escutando um tipo de voz, numa certa frequência, e estar colocando, né, expondo uma voz diferente. Isso aí é verdade. Gente, a gente vai para um rápido intervalo aqui no assunto do dia, mas temos mais dúvidas para tirar daqui a pouquinho. Voltamos, olha, a gente vai voltar para as telas aqui, trazendo informações do que é mito e o que é verdade, só lembrando que nós estamos falando sobre cuidados com a voz, tá? Vamos trazer novamente outra tela aqui. Se estiver resfriada, a pessoa não deve trabalhar com a voz, mito ou verdade? Nem mito, nem verdade. É muito difícil a gente chegar nessa parte trabalhista e dizer que a pessoa está resfriada e não pode trabalhar. Né? Existe, como a gente falou, vários tipos de resfriados, né? E nem todo mundo que vai ter resfriado vai acometer prega vocal. Então, assim, se a pessoa teve um resfriado e já ficou disfônico, então o ideal é procurar uma fonoaudióloga ou um otorrino para fazer exame, para a gente ver a prega vocal como está a situação dela, para saber quanto tempo até a pessoa não pode falar, tem que fazer um repouso vocal. Mas assim, não é todo resfriado que a pessoa não vai poder trabalhar. Né? Então, assim, tem gente que chega já, estou resfriado, não posso trabalhar. Também não é assim. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, e se tiver acometendo prega vocal, aí sim a gente tem que ter até um repouso para não ter fonotrauma, trauma na prega vocal devido ao mau uso por causa do resfriado. Olha, o interessante é que, por exemplo, a gente trabalha aqui na Rede Brasil, geralmente eu trabalho na rua fazendo matérias, e tem alguns dias em que eu apresento um pouco de rouquidão, logo pela manhã ou após essa mudança climática que a gente costuma ter muito aqui no Recife, e eu consigo trabalhar, porque no momento em que a gente vai gravar o texto, a gente faz uma impostação de voz, faz um exercício para limpar a garganta, e dá pra gente trabalhar, né? Apenas quando é uma rouquidão muito forte, é que a pessoa que trabalha com a voz não deve ir. Quando, por exemplo, ela vai fazer uma impostação ou fazer uma narração e percebe que a voz ainda está falhando. Aí o ideal é ela conversar e ver se deve trabalhar ou não, né? Perfeito, você já disse tudo, é isso mesmo. Então, não é um impedimento, às vezes é uma limitação que pode ser vencida com exercícios, com um pouco de repouso, saber dosar a quantidade de fala, que é uma coisa importante. Isso. Hoje, às vezes, a gente fala excessivamente. Esse é um problema que eu tenho. Então, você dosando isso, você passa por esse período sem maiores acometimentos. Mais uma razão para a gente ter cuidado e falar demais, né? Vamos para a próxima tela, gente. Algumas doenças afetam a voz, mito ou verdade? Verdade. Como a gente já falou aqui, né? Nós temos algumas doenças sistêmicas que podem agredir qualquer parte do organismo, como a própria praga vocal. Desde lúpus, artrite reumatoide, o próprio refluxo faringolaríngeo, que é super frequente hoje em dia, por causa do dia a dia da gente, de alimentação errada. Então, as doenças afetam a voz, sim. Como também as doenças locais, né? Pelo trauma, pelo mau uso da prega vocal. Então, a voz pode ser modificada por várias coisas. Até uma desidratação pode alterar a voz também. Até coisas que, teoricamente, não tem nada a ver com a garganta, né? Isso mesmo. Vão afetar, né? Neurológicos, eu ia complementar. Isso. Às vezes, a voz é um primeiro sintoma de uma alteração neurológica. Então, quando você começa a sentir a fala mais pastosa, mais, que a gente chama de intoxicada também, uma fala com mais dificuldade de ser articulada, e a voz mais fraca, mais rouca, isso pode ser indicativo de uma doença também neurológica. Então, a voz é um sintoma importante de muitas doenças, inclusive o câncer. Tem algumas, falando dessa parte neurológica, tem alguns pacientes que chegam e a gente consegue iniciar um diagnóstico de uma esclerose múltipla, de uma ELA, através da voz, de alteração na voz, de sensibilidade também. A gente tem alguns exames que a gente pode ver até a sensibilidade, uma broncoaspiração também em relação à laringe. Então, a voz fala muito pra gente. Até como o Patrícia está falando, um próprio tumor, né? Então, assim, tabagista, mau uso de voz, com muito refluxo, tem que investigar, porque ali pode ter alguma alteração. Então, alteração de voz persistente tem que se investigar. Ótimo.
Próxima tela, gente, para nós conferirmos. Tratamentos de voz costumam demorar muito? Mito ou verdade, doutora? Mito. Totalmente mito. A terapêutica hoje ela é muito rápida. Quando ela tem um bom diagnóstico, a gente sabe o que está acontecendo com aquela pessoa. Os exercícios são funcionais, práticos, de rotina, não impedem que você tenha as suas atividades. Você pode fazer exercício tomando banho, dirigindo, botando brinco, pintando o cabelo, vestindo a sua roupa. Então, eles são muito dinâmicos. Então, por isso, eles são rápidos. Hoje em dia, às vezes, a gente com 4 sessões, 6 sessões, você já pode dar alta para um paciente, dependendo, evidentemente, do caso, da gravidade. Alguns persistem por mais tempo. Então, isso varia, mas dizer que todo o tratamento é longo, não. Muitas das vezes, uma vez por semana, na visita ao fonoaudiólogo, também é suficiente. Em alguns casos, por outro lado, que a gente precisa de um tratamento intensivo, que a gente chama isso de bootcamp, que é aquele tratamento que a gente faz, às vezes, todos os dias, para uma resposta mais rápida, e às vezes até várias vezes ao dia. Não é rotina, isso são exceções, mas é possível, para que essa pessoa tenha uma resposta, às vezes, mais rápida, quem mora distante ou mora no interior, ou que a voz está muito alterada, doença é importante, então a gente pode lançar a mão dessa estratégia, mas normalmente eles são muito rápidos. Ótimo, olha, tratamento rápido é sempre uma boa notícia, né? Vamos para a próxima tela agora. Rouquidão pode ser sinal de câncer? Inclusive, o doutor acabou de falar para a gente agora, né? É verdade, né, doutor? Mas aí não é para todo mundo também se espantar, achar que tô rouco, tô com câncer. Não até quando teve o ex-presidente que teve problema de câncer em laringe, todo mundo correu pensando que qualquer rouquidão seria em relação a câncer, né? O câncer também dá rouquidão quando ele pega a região glótica. O que é a região glótica? Quando pega em relação à prega vocal. Mas assim, não é porque tá rouco que vai ser câncer. Como também você pode ter câncer sem estar rouco. Por isso precisa ter como a gente vai para um cardiologista, para um oftalmologista, precisa a gente ir no otorrino também, na fono, para ver como está essa parte de laríngea. Porque assim, às vezes existem vários tumores silenciosos também que não dá sintoma como rouquidão, que pegam um andar mais alto. Então, quando fica numa região que não está na prega vocal, não vai ter rouquidão. Só vai ter quando vai estar já infiltrando ali em prega vocal. Então, a gente tem que ter muito cuidado, mas nem toda rouquidão é câncer. A grande maioria não é câncer, mas tem que investigar. Ótimo, é bom frisar muito bem isso, tá, gente? Nem toda rouquidão é câncer, para ninguém sair por aí dizendo, eu vi no assunto do dia que rouquidão é câncer. Isso. Pelo amor de Deus, viu? Às vezes até um xaropinho já resolve, viu? Vamos para a próxima tela, gente. Sussurrar é prejudicial? Essa é interessante, porque a gente acha que falar alto é prejudicial, então quanto mais baixo eu falar, se eu sussurrar assim, eu não vou estar tendo nenhum tipo de problema. Mas é prejudicial, é mito ou verdade? É verdade. Sussurrar, cochichar, porque quando nós sussurramos, as pregas vocais, que são, vamos lembrar, são sempre 2 paralelas ao chão. Então, na hora que a gente sussurra, sai um pouco de som e muito ar. Eu falo assim, quando você está sussurrando, você faz muita tensão, em vez de você ter a impressão de que você está mandando ar, você está relaxando, não. Os músculos ficam bem apertados para você controlar essa saída. E nesse aperto, a gente pode estar prejudicando, lesando uma região de contato desses músculos, que pode gerar um nódulo vocal, uma fenda, que é uma abertura entre essas pregas vocais importante, e um comportamento errado de falar. Então, sussurrar, cochichar é prejudicial, sim. Ótimo. Muito bom saber disso, gente. Vamos para a próxima tela, informação para a gente. Até a voz fica cansada, porque muitas vezes a gente tem alguma dificuldade na voz, acho que talvez seja um problema grave, pode ser apenas um cansaço também, mito ou verdade? Verdade. A laringe faz parte do corpo. Como o corpo também fica cansado, também a laringe vai ficar, a prega vocal também, porque é uma musculatura, como a Patrícia bem está falando. Então, se você é um atleta, não tonifica seus músculos, você vai ficar cansado, vai ter lesão. Se você trabalha com a voz, não faz um preparo de voz, no final do dia você também vai estar com a voz cansada. Porque é musculatura, a gente tem que saber exercitar e usar ela da melhor forma possível. A partir do momento que a gente enxerga, compreende que quando a gente trata de voz, estamos tratando de musculatura, isso, fica muito mais fácil, né, da gente entender, tirar essas dúvidas, né? Vamos para a próxima tela, gente. Mel faz bem para a voz? Isso aí todo mundo acredita que seja verdade. É mito? É mito. Meu Deus. Então, assim, a ingesta do mel, nada que a gente engole passa nas pregas vocais.
só o ar passa entre elas, porque ela fica num tubo que vai para o pulmão. É a passagem do ar para o pulmão. Então, se eu engulo qualquer coisa, que passe pelas pregas vocais ali, eu vou tossir, eu vou engasgar. Então, mel não passa, água não passa, nada passa. O mel, ele é um lubrificante natural da boca, do organismo, mas a gente não sabe que quantidade de mel, qual é o poder anti-inflamatório, o doutor João pode falar mesmo mais sobre isso, que vai beneficiar a prega vocal. Então, a gente tem outros recursos que já são comprovados, que sim, fazem bem para a voz, sem que você precise lançar mão de algo que ainda não tem evidência, embora algumas pessoas sintam conforto. Eu uso mel, sinto um conforto. Mas talvez seja um conforto mais nessa região por onde o mel passa, que é lá atrás na língua e na garganta, do que na realidade para melhorar a voz. Mas se o doutor João quiser complementar. O mel, na realidade, funciona como qualquer xarope que a gente utiliza, ou lambedor feito em casa mesmo, né? A função do mel, do açúcar, seria aumentar a salivação, com isso aumentar a hidratação do local também, né? Então, assim, faz com que até a criança tome mais líquido também. Como a Patrícia falou, ela vai dar uma lubrificada na parte de boca, de língua, dessa parte que faz a parte de auxílio na propulsão da voz, né? Só que a principal função dele seria mais para hidratar, como a própria maçã também, tudo isso. Então, assim, o importante é estar bem hidratado. Bem hidratado, o organismo todo, né, sistemicamente, vai melhorar também a voz. Rapaz, olha, essa do mel, eu tô até o pessoal das redes sociais aí, eu tô #chocado com essa. Porque, sinceramente, né, a gente ouve tanto falar do mel, acho que se me mandasse comer uma abelha, eu comia pensando que fazia bem. E o gengibre, que também é tão falado, ele faz bem, faz mal, é mito? Se ele dizer que ele faz bem, seria mito? Rapaz, se a pessoa ingere e se sente bem, a gente não pode dizer que é um mito, né? Mas assim, comprovado cientificamente, como a Patrícia está falando, não tem nada, né? A gente vê mais nesse efeito secundário, né? De aumentar a salivação, de aumentar... a gente sabe que o gengibre tem alguns fatores anti-inflamatórios, antioxidantes, né? Mas assim, dizer diretamente na voz, não tem estudo em relação a isso. A gente dizer se é mito ou é uma verdade. Na realidade, o gengibre, ele traz uma refrescância. Isso. Você sente um frescor maior, mas nessa região. Não quer dizer que se você mastigar o gengibre, ao contrário, você pode até estar obscurecendo, escondendo um sintoma que é importante de ser investigado, fazendo uso desse conforto, digamos, que você tenha. A gente não contraindica, mas a gente não indica dizendo que aquilo vai fazer bem para a sua voz. Mas se você sente, ótimo. Mas não cria essa expectativa de que ele é curativo porque você sente melhor com ele, entende? Ótimo, muito bem explicado. Gente, vamos dar uma corridinha, né, com as telas, porque o tempo está voando. A próxima tela já aparece aí para você. Não há diferença entre projetar a voz e falar alto. Mito ou verdade? Mito. Há diferença, sim. Projetar implica numa técnica que você usa de um ajuste respiratório, vocal e articulatório para que a voz ela se projete no ambiente e assim ela ocupe aquele ambiente de uma forma menos prejudicial. Como numa palestra, por exemplo. Como numa palestra. Então, isso eu projeto a voz, eu uso todos os recursos respiratórios e sonoros para que eu tenha essa projeção da voz e seja melhor entendida. Falar alto é uma sobrecarga que eu posso usar também tecnicamente, mas que não é a mesma coisa. Então, eu uso mais musculatura, eu recruto mais atividade muscular para falar mais alto, imprimo mais força, digamos assim, para falar mais alto. E projetar não necessariamente. Então, aprender a projetar a voz, doutor, seria a chave aí para, por exemplo, professores, pessoas que trabalham com a voz, poderem atingir, vamos dizer assim, o maior número de pessoas sem prejudicar. Seria uma forma preventiva de poupar sua voz, para não ter nenhuma lesão. Ótimo. Vamos para a próxima tela? Chá de romã é excelente para melhorar rouquidão. Essa é mito ou verdade? Então, o chá de romã entra no mesmo grupo aí do gengibre, do mel, da maçã, né? Então, assim, o chá de romã, a gente sabe que o romã tem uma parte de ação anti-inflamatória, uma ação antioxidante, só que, como a Patrícia falou, ele não vai agir na prega vocal diretamente, né? Então, você vai ingerir, ele vai passar direto lá para o esôfago, vai para o estômago. Então, ele não vai agir em prega vocal em si. Então, assim, o que é que melhora a rouquidão? Repouso vocal.
né? Uma boa hidratação, um trabalho fonoterápico bom. Para quê? Para você aprenda a usar mais essa prega vocal para não levar rouquidão. Mas o chá em si, no local, não tem ação. Poderia ter algum efeito mais sistêmico para auxiliar no tratamento. É aquela coisa que a doutora Patrícia estava falando. Se a pessoa toma e se sente bem, tudo bem, mas não significa que ele vai curar um determinado problema. E também não vai fazer mal. Ótimo, é bom até falar isso, né? Não vai fazer mal, porque às vezes a gente diz que uma coisa não faz bem, não significa que ela faça mal, né? Vamos para a próxima tela, gente, de saber se é mito ou verdade. Maçã e água são benéficas para a voz? Essa eu chutaria, pelo que já foi falado aqui, chutaria não, eu arriscaria dizer que a maçã nem tanto, mas que a água a gente sabe que é o principal lubrificante para a garganta. Estou certo em tese? Sim. Então é uma parte mito e uma parte verdade. A maçã, ela tem uma função adstringente, de limpeza da região da boca. Isso não quer dizer que você não tem que escovar os dentes, tá bom? Então, assim, o que limpa a boca é você escovar os dentes, mas a maçã, ela tem esse poder de limpar um pouco a região da boca. Então, comer a maçã não vai também recuperar a voz. Mas quando você mastiga a maçã, como ela tem fibra, como qualquer alimento fibroso, os músculos da mastigação, que são esses músculos, boca, etc., eles ficam mais tonificados. Então, a nossa fala sai um pouco mais bem articulada. E quando a gente usa a maçã com um som que a gente chama de ressonância, então a gente usa a maçã com um exercício. Então, ele exercita os músculos da fala e faz um som que faz bem para a prega vocal. Aí, ok. Então, eu tenho dois elementos que juntos fazem bem para a voz. Mas comer maçã não vai curar rouquidão, não vai curar alteração de voz. A água, não. A água, ela é um ouro líquido, né? A gente chama isso porque a água é bem importante. O Dr. João frisou o tempo todo. Hidrate-se. Essa hidratação faz bem para o organismo como um todo e também para a voz. Porque as pregas vocais, elas são revestidas por um tecidozinho que é uma mucosa. E essa mucosa, ela precisa estar lubrificada para que diminua o calor do atrito natural da fala, quando a gente faz a voz. Então, emite a voz. Então, a água, sim, é bem importante. A gente recomenda hoje em torno de 30 mililitros por peso. Então, você faz uma conta, aí se você pesa 70 vezes 3, então 2 litros e 100. Isso para adultos, idosos um pouco menos e crianças também 20 mililitros. Mas a média é em torno de 1,5 litro a 2 litros, vamos ser mais genéricos. Inclusive, você andar com uma garrafinha, se você tiver com ela, sempre você vai estar bebendo, né? Se torna uma coisa já automática, entre aspas. Você entrar no meu consultório, tem minha garrafinha ali, que de manhã tem que estar cheia, final do dia tem que estar vazia. E é uma forma de você se policiar. Ótimo. Água é hábito, desculpa. Água é hábito. Quanto mais você vai tomando, você vai se acostumando a ingerir mais. Então, deixe uma água sempre à sua vista. Você que seja ou não idoso, precisa tomar muita água pelo sistema como um todo. E em relação à voz também. Agora, a água gelada é vacilo, né? A água muito gelada não é bom estar sempre tomando. Ela dá uma sensação de refrescância, mas pode trazer algum prejuízo? Então, depende, né? Também tem essa parte de mito e verdade em relação à água gelada, né? Em relação a, por exemplo, você vai fazer um show, Patrícia me corrija se eu estiver errado, vai fazer uma apresentação, você tomar água muito gelada naquele momento, pode aumentar um edema ali local de prega vocal, tudo isso prejudicar. Mas água gelada durante o dia não vai fazer mal em relação a isso. Em relação à garganta também, né? Então, em relação a quem está com amidalite, faringite, está rouco, não tomar água gelada. Eu, pessoalmente, não vejo problema em relação a isso. Você já está com dor na garganta, vamos dizer, está com amidalite. Você tomar água gelada, ela até alivia. Se não fosse assim, a gente não passaria no pós-operatório de amígdala, a gente não passaria sorvete, coisa gelada. Porque na hora que já está instalado ali, ele até alivia. Mas se você é um profissional de voz, vai usar aquela voz naquele momento, ficar tomando água gelada naquele momento, acaba lhe prejudicando. Vamos para a última tela rapidinho aqui, gente. O uso de ar-condicionado prejudica a voz? Essa é muito importante, né? O ar-condicionado a gente sabe que é quase indispensável hoje. Tudo bem que hoje está um dia frio, mas aqui no Recife é muito calor. Ele vai prejudicar a voz? Depende da pessoa, né? Então, se é o que eu digo sempre para meus pacientes. Eu uso em casa para dormir, ventilador ou ar-condicionado. Então, depende muito da pessoa, né? Então, assim, o ar-condicionado, se toda semana está se limpando o filtro do ar-condicionado, né? A pessoa tem uma hidratação boa. Então, assim, ele pode ser que não prejudique, mas vai de pessoa para pessoa. Tem gente que entra no ambiente que tem um tapete e já fica com alergia.
Então, assim, varia de pessoa para pessoa o grau de alergia que a pessoa tem. Porque a gente sabe que ali o ar-condicionado, por mais que ele filtre, mas também traz impurezas para o ar, né? E a própria frieza em si também, né? Então, assim, depende de cada pessoa e de como cada organismo vai se comportar junto daquele agressor. Bom, gente, olha, a gente já tirou bastante dúvida aqui, mas é claro que a gente abre espaço também para a sua participação. Algumas pessoas já mandaram perguntas para a gente aqui no WhatsApp. A gente vai fazer o seguinte, vai para um rápido intervalo agora no programa Assunto do Dia. Daqui a pouco a gente volta com as perguntas do WhatsApp e a sua participação ao vivo aqui com a gente na Rede Brasil. Daqui a pouco. O Assunto do Dia está de volta, agora é um momento importante do programa. Para você que está procurando emprego, a gente passa algumas oportunidades no quadro Há Vagas. Vamos conferir aqui no nosso telão as oportunidades. Auxiliar técnico de refrigeração, são 3 vagas para essa função, pede ensino médio completo e 6 meses de experiência, com remuneração de R$ 937. Tem mais oportunidade também para você, na próxima tela agora, vigilante, são 3 vagas também, é necessário ensino superior completo, pede 6 meses de experiência e a remuneração é de R$ 1.300. Vamos para mais uma oportunidade, gente, para quem está procurando emprego, aí começar a semana bem. Uma vaga para mecânico de refrigeração, ensino médio completo e 6 meses de experiência. O salário é de R$ 1.100. Bom, essas foram as oportunidades de hoje. É um compromisso que o Assunto do Dia tem, sempre de passar essas oportunidades de trabalho para você que está procurando emprego. A gente deseja uma boa sorte. Só lembrando que as vagas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, que fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155, no bairro do Recife. E o telefone, se você quiser ligar e ter mais informações, é o 3355-2900, tá bom? Boa sorte para você. E a sua participação aqui no Assunto do Dia é muito importante, tanto que a gente sempre libera uma enquete aqui para você participar e também via WhatsApp ou na fanpage do Facebook você pode mandar a sua pergunta. Foi o que a Patrícia fez. Patrícia manda para a gente via WhatsApp uma pergunta agora e os nossos entrevistados vão responder aqui para a gente. Ela diz, a minha filha, desde 5 anos, tem a voz rouca. Eu queria saber se o caso é sério. Essa é a dúvida da Patrícia. E aí, pessoal? Como a gente acabou de falar, né, geralmente criança, nessa idade de 3, 5 anos, começa uma certa rouquidão. Mas a maior parte dessa rouquidão seria por mau uso da voz, né? Então, assim, com certeza essa criança precisa fazer exame para a gente ver como está essa prega vocal, né, e afastar algumas coisas. Dizer de início se ela é grave ou não, só com o exame a gente consegue dizer. Mas assim, de antemão, a grande maioria das crianças nessa idade, o problema dela seria em relação ao mau uso da voz, né? Então assim, geralmente quando a gente for fazer exame ali, vai achar um nódulo vocal, que aí a gente vai tentar conversar com essa criança, tentar educá-la, no sentido de não gritar muito, não forçar muito essa voz, e fazer também fonoterapia para dar uma melhorada. É importante que todas as pessoas, inclusive, que têm alguma dúvida em relação aos seus filhos, ou até a si mesmas, apesar das dúvidas que a gente tira aqui, elas procurem os profissionais de saúde indicados, né, para tirar essas dúvidas para elas, né? Vamos para a Camila de Oliveira, lá de Olinda. Tudo bem, né, Camila? A pergunta dela é a seguinte, com a doença de Parkinson, a voz altera. É preciso fazer exercício fonoaudiólogo a vida inteira ou existe possibilidade de cura? O Parkinson não tem cura, né? Então, logo, a alteração da voz do Parkinson também não tem cura, mas tem uma possibilidade de recuperação bastante importante, Camila. Existe hoje um método chamado Lee Silverman, que é um método muito consistente para melhora da voz do parkinsoniano. Então, esse método ele preconiza um número de sessões, até 18 sessões, em que a pessoa vai aprendendo a usar bem a sua voz, a regular o uso da voz. E a resposta é muito interessante, muito importante. Ele começa a ter mais força para falar, mais habilidade para falar, vai ficando menos rouco, que é o natural
um paciente que tem Parkinson. Então, procure um fonoaudiólogo que seja especialista nessa área para que ele possa aplicar essa terapêutica, essa possibilidade de tratamento. A outra coisa que o Parkinson tem, que é bastante importante, o Dr. João tem trabalhado muito com isso, é alterações da deglutição. Quer dizer, hoje engasgo mata, né? A gente sabe que engasgo mata. Então, hoje se faz um exame bem importante para ver como é que a pessoa está deglutindo. Então, o Parkinson também tende a ter alteração da mastigação e da deglutição, para ver se ele está deglutindo bem, que também pode causar alteração na voz. E uma alteração importante que é quando a comida pode até chegar ao pulmão, que é a broncoaspiração. Bom, gente, Daniele, da cidade de Moreno, também mandando a pergunta dela, ela quer saber o seguinte, ela diz assim, tenho uma das amígdalas muito pequena e a outra normal, e a minha voz um pouco rouca. Ela diz também que tem dificuldades ao cantar e pergunta se isso pode ser um dos motivos. Então, Daniela, tamanho de amígdala só vai alterar a voz no que a gente falou de articulação da voz, né, da fala. Então, assim, se for uma amígdala muito grande, é normal que a voz saia um pouco mais abafada, né? Então, assim, a amígdala grande, até quando a gente faz cirurgia de retirar as amígdalas em criança, a mãe chega, doutor, operou as amígdalas do meu filho e a voz ficou fina. Não tem nada a ver de local, a gente não está mexendo em prega vocal. O que acontece é que a voz fica mais nítida, mais limpa, né? Então, por isso que dá a sensação da voz da criança mais fina. Mas é o que eu sempre digo aos pais, que a voz da criança é aquela voz, ela só estava abafada. Em relação à rouquidão, o tamanho de amígdala não vai dar rouquidão. Então, tem que procurar algum fator local em relação à prega vocal. Mas a amígdala pequena ou média, ou até mesmo a amígdala grande, não vai dar rouquidão. Ótimo, vamos agora para o Santos de Camaragibe. Ele pergunta o seguinte, sou soldador, no final do dia, depois de um dia de trabalho, a minha voz fica rouca. Será que é porque fico muito tempo exposto aos gases? O que devo fazer? Possivelmente. Essa é uma possibilidade importante, pode não ser a única, né? Além do calor a que ele está exposto, os gases, ele pode, às vezes, até aspirar uma partículazinha que pode queimar desde a boca até a laringe, até as pregas vocais. Então, o que é importante é que você procure um médico para avaliar o que está acontecendo, que pode estar relacionado ou não à sua ocupação, mas possivelmente sim. Olha, eu queria também agora, inclusive tem muita gente que está agradecendo também as respostas de vocês, a gente fica feliz em fazer essa intermediação, tá bom? Tem a participação aqui, infelizmente não se identificou, mas perguntou, o ronco tem a ver com a voz? Não, a estrutura do ronco, a patologia do ronco, ela é toda formada em orofaringe, né? Então, a voz, a laringe fica mais para baixo, fica no pescoço. E o ronco ele é todo formado em relação à cavidade oral. Então, quem tem uma língua grande, quem tem a amígdala grande, o palato, onde fica lá o sininho, ele abundante também faz vibrar mais, aumentar o ronco. Então, o ronco, o local de formação do ronco seria em relação à orofaringe. E a voz ficaria em outro andar, um andar mais para baixo. Então, assim, não teria relação direta, não. Gente, muito obrigado pela participação de todo mundo. Qualquer coisa, continua mandando aqui sua pergunta, que eu estou com o celular e aí você participa do programa Assunto do Dia. A gente falou em vários momentos aqui no programa sobre a questão do aquecimento, dos exercícios, para que a gente consiga usar a voz com melhor qualidade e também sem gerar nenhum prejuízo para a nossa saúde vocal. Que exercícios são esses? Isso aqui é interessante. Eu queria passar, inclusive, para vocês, você que nos assiste, é bom sempre a gente falar sobre questões e momentos que a gente viveu, justamente porque a pessoa pode se identificar. Eu sou cantor, né? Eu tenho uma carteirinha profissional dos cantores de chuveiro e eu canto durante o banho lá. Geralmente eu canto músicas em tons que eu percebo que são mais altas do que eu deveria cantar. E aí eu sempre, após cantar uma música, eu apresentava uma rouquidão. Se eu ia apresentar um programa ou fazer alguma matéria especial no dia seguinte, eu não cantava, porque eu sabia que ia ter essa dificuldade. Eu pesquisei no YouTube alguns exercíciozinhos. E eles parecem exercícios bobos, vamos dizer assim, mas fazem uma diferença incrível para limpar a nossa voz e para nos dar uma melhor base para a gente utilizar a nossa voz, né? Esses são exercícios bem simples assim, né, doutora? Sim, felizmente, né? São exercícios simples e às vezes eles são engraçados, né?
Inicialmente os pacientes podem sentir um certo constrangimento em fazê-los, porque mexem com essa região. Aqui na região das pregas vocais, como não passa nada, eu também não posso botar o dedo, não posso colocar um aparelho, então a gente usa tudo externo. Então vamos falar dos mais comuns, que você deve estar falando dos exercícios que as pessoas que são universais, o mundo inteiro na fonoaudiologia aplica esses exercícios, que são... Vocês já viram, né, que a gente chama, né, pessoas profissionais da voz usando esses exercícios, ou trrr, que é com a língua. Ok. Todo mundo pode fazer, é simples. Mas há um risco. Da forma como eu faço, do número de vezes como eu faço, no ambiente em que eu faço. Então, a gente fala dos exercícios, mas a gente evita prescrever esse exercício. Porque se você fizer, por exemplo, sem respirar, trrr, com muita força, trrr, você vai ficar mais rouco do que melhorar a rouquidão. Então, são simples, são engraçados, às vezes as pessoas morrem de rir ao fazê-los, são extremamente benéficos, mas a forma e a quantidade de vezes é que vai determinar o benefício do exercício. Então, a gente fala, mas não prescreve, infelizmente, publicamente, porque precisa ter esse tipo de cuidado. Mas a resposta é assim, ó, fez, ele melhora imediatamente. Mas por que não melhora, não fica bom sempre? Porque é importante que você tenha a consistência, a frequência e a repetição desses exercícios corretamente para que eles possam melhorar efetivamente a sua voz. Então, digamos que eu sou um professor, vou ter uma aula daqui a pouco, fazendo exercícios como esse aí. Eu vou ter uma desenvoltura melhor, falando no contexto da utilização da voz. E em quanto tempo eu devo fazer esse exercício? Como é que ele deve ser feito? Teoricamente, sim, mas isso depende do que o professor tem. Portanto, a avaliação do médico é antes da indicação do exercício. Eu só posso indicar aquilo que eu sei o que ele tem para ver se aquilo vai ser benéfico ou não. Sim. Embora esses exercícios universais, que são vitalícios, a gente deve fazê-los ao longo da vida, mas a gente tem que saber se aquilo vai funcionar para aquele professor. Mas vamos hipotetizar uma situação. O professor pode fazer, deve fazer antes, durante e depois. É a mesma forma? Não. Antes, sempre com uma variação de tom, como você que é cantor faz. Essa é uma modalidade que aquece mais rápido. Durante a sala de aula, de uma forma mais moderada, e depois de uma forma muito mais suave, que é exatamente para descansar a voz. Esses são apenas 2 exercícios. Existe uma variedade imensa que a gente pode aplicar caso a caso. Então, alguns a gente faz com mais vigor, outros menos. Mas depende do que o paciente apresenta e de qual é a necessidade dele. Então, um cantor é diferente de um professor, que é diferente de um apresentador de televisão, que é diferente de um idoso, de uma pessoa que não use a voz profissionalmente. Então, é essa a recomendação. Mas são rápidos e são muito eficazes. Mas o bom é sempre dar uma visita no médico, saber se a pessoa tem algum problema, né, doutor? A gente não consegue ver prega vocal, a gente pode até supor, a fono faz muito isso, né, de tentar pelo tipo de voz o que é que está acontecendo lá. Mas assim, a gente só consegue saber realmente fazendo exame que a gente vai ter a visão. Mesmo tendo a visão, às vezes ainda é difícil de saber, então assim, tem que sempre passar, tem que fazer uma videolaringoscopia, se não diagnosticar, fazer uma estroboscopia, que é para ver outro movimento da prega vocal. Então assim, tem que primeiro saber o que é para a fono poder trabalhar com segurança. Olha, gente, só voltando aqui para o WhatsApp, rapidinho, a Patrícia que fez a pergunta sobre a filha dela lá, a gente falou, né, que deveria buscar, levar ela para o médico para ver o que ela tem. Mas aí ela trouxe mais uma informação, ela diz assim, quando ela acorda, a voz quase não sai, mas depois volta. Dependendo, isso aí pode ser uma coisa natural, como a gente falou, de manhã a gente não tem a voz preparada ainda. Durante o dia vai voltando ao normal. Então, aí tem várias coisas que a gente tem que ver, né? Tem essa parte do edema de prega vocal, tem que investigar numa criança, um refluxo também. Então, acordou, está com a voz pior. Além do próprio edema da prega vocal, inchaço da prega vocal, pela parte fisiológica, também tem o refluxo. A pessoa está deitado, depende do que ela comeu à noite, tudo o líquido do estômago vem e queima ali. Então é normal da pessoa acordar com uma falha nessa voz e durante o dia ir melhorando. Então realmente tem que passar para fazer exame para investigar. Olha, e tem muita gente que é que nem eu, né? Não canta na frente de ninguém, mas ali no box tem o seu momento de estrela, né? E aí canta. E tem o interesse, assim, às vezes, de saber se tem algum problema na voz e tal e tudo mais.
acha que é uma besteira, porque não canta profissionalmente nem nada. Mas até para cantar assim durante o dia a dia, dependendo da música, dependendo da quantidade de vezes que a gente canta, é bom a gente procurar um profissional também e saber se a gente tem algum problema. Mas é claro, é claro. Você viu como são práticos os exercícios. Então, se você às vezes não, se você não tem nada, passou no médico, não tem nada, mas você gosta de cantar, aprenda algumas técnicas simples que lhe preparam para isso. Isso vai lhe garantir conforto, prazer, melhor extensão vocal, você pode melhorar, ter uma vida útil da voz, como nós já falamos, mais longa. Então, não custa no sentido do benefício que você vai ter com esse tipo de informação e de orientação. Então, é claro que tem que procurar um profissional, mesmo que você não seja um cantor, seja apenas um cantor de chuveiro. Mas que você sente que quer melhorar, você gosta, procure uma orientação, isso é importante. Olha, tem uma questão que eu acho interessante também, que a gente até já falou sobre a questão da mudança da voz no decorrer da nossa vida. Mas pessoas com uma determinada idade, vão atingindo uma determinada idade, elas vão falando cada vez mais baixo. Tem pessoas que apresentam isso daí. Tem como reverter isso? Só fazer exercícios para voltar a falar um pouco mais alto, ou isso é irreversível? Tem a musculação na prega vocal, tem a fonoterapia, melhorar essa prega vocal. É normal do idoso, mesmo sem nenhum problema de saúde, existe a senescência, que é o envelhecimento natural do ser humano. Com isso, a musculatura, do mesmo jeito que a gente perde musculatura geral, a prega vocal ela também fica mais arqueada, porque ela perde musculatura. Com isso faz fenda, a voz sai mais soprosa, perde volume a prega vocal, então ela vibra menos também. Então por isso tem que fazer uma fonoterapia para acompanhar e melhorar essa musculatura, para ele tentar ter uma vida útil mais longa. Okay. Olha, a gente vive dizendo que aqui no Assunto do Dia você tem voz, né? E as pessoas podem ligar para a gente, tanto para participar da enquete como para mandar perguntas. Foi isso que aconteceu com uma telespectadora que mandou uma pergunta para a nossa produção. Vamos colocar na tela para a gente ler a pergunta dela, a participação da nossa Wilma Ferreira, né? Ela é da linha do tiro e ela diz assim: há 40 anos fiz uma cirurgia na tireoide. Recentemente foi identificado 2 cistos na glândula da tireoide. Quando me alimento, fico entalada e tenho que ingerir líquido. A tireoide está causando esse entalo? Então, é uma grande dúvida da população. Tireoide é uma glândula que fica na porção mais externa do pescoço, né? Ela não tem relação direta com, tipo, um cisto na tireoide é diferente de um cisto na prega vocal. São doenças diferentes, né? A gente sabe que o hipotireoidismo pode, pela parte sistêmica, alterar a prega vocal. Mas o que ela está perguntando aí seria em relação, se o que ela tem lá, se ela teve alguma alteração na prega vocal, estaria relacionado com a tireoide. Não. Em alguns casos, quando se opera a tireoide, pode pegar o nervozinho que inerva a prega vocal. E aí pode levar a uma paresia, que é a diminuição da movimentação, uma paralisia. Mas o nódulo em si da tireoide é uma patologia. O nódulo cisto na prega vocal é outra patologia distinta. Então, estou com caroço na tireoide, fiquei rouco. Não foi do caroço da tireoide que ficou rouco. Tem que investigar. Sempre, por isso que é sempre bom a gente estar visitando com frequência os médicos e tudo para acompanhar essas questões, né? E em relação às pessoas que ficam entaladas, foi boa a pergunta da Wilma, até para a gente entrar nesse ponto. Às vezes é uma questão de mastigar melhor, às vezes a pessoa come muito rápido também, ou não? Existe, como a gente falou no início, esse grande fator que todo mundo está passando por causa de nível de estresse, de alimentação mais rápida, seria o refluxo laringofaríngeo, que tem grande chance da pessoa ter uma disfagia, uma alteração na deglutição, né? Então, esses entalos, essas coisas, a gente tem que investigar bem direitinho, né? Como a gente falou no início, um problema neurológico, uma doença neurológica, a gente pode diagnosticar pela deglutição, pela rouquidão. Então tem que estar sempre vendo a prega vocal. Tem outro tipo de exame que a gente faz, que é a avaliação endoscópica da deglutição, que a gente coloca corante no alimento e vai dando para o paciente para ver se ele broncoaspira. O que é broncoaspirar? Se o alimento cai no local errado. E daí é o que tem as chances de broncoaspiração, de pneumonia de repetição. Então o engasgo, o entalo, a gente tem que investigar também. Porque pode ser uma besteira, que dá para ajustar até com a fonoterapia, como pode ser até algum indício de alguma doença mais séria. Tá ok. Bom, gente, eu gostei muito, inclusive, dessas informações que vocês trouxeram, porque, assim, a gente sabe que muita gente vai na internet, pesquisa uma coisa e não tem a orientação de profissional como a gente está tendo aqui.
O que é válido, doutora, eu queria saber da senhora, o que é válido a pessoa pesquisar? Por exemplo, eu estou com uma rouquidão, saber se um determinado alimento vai me ajudar. Isso é uma coisa que eu posso pesquisar na internet sem muito perigo? Ou até para um alimento, um remédio, um xarope, que às vezes é coisa pequena, não é bom a gente pesquisar assim, é melhor sempre ir para um médico. Porque às vezes a gente está com uma rouquidão que não atrapalha tanto, quer tomar um xaropezinho. E aí pergunta uma indicação, vai na internet, isso não é bom? Não, isso não é bom. Qualquer autoprescrição ou automedicação, ela pode ter um efeito muito prejudicial. Até pode melhorar, pode ocasionalmente melhorar aquele sintoma, mas a gente não sabe dos efeitos colaterais que podem advindos desse tipo de conduta. Então, é importante sempre a busca mesmo ao médico. Mas vamos lá, numa situação que você queira uma informação. Na internet, sim, a gente tem muitos sites, eu recomendo os sites que sejam oficiais. Aqui, para os professores, por exemplo, existe um site que é do Sindicato dos Professores de São Paulo, que é o SIMPRO-SP, que tem uma gama de informações, porque são sites conduzidos por profissionais da área. Ótimo. Então, fonoaudiólogos, médicos do trabalho, que dão as recomendações, tem dicas, tem guias de orientação que vocês podem baixar sobre isso. O site da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, que é um site .org.br, que é um site oficial em que fonoaudiólogos dão dicas importantes sobre deglutição, sobre voz e outras funções. Então, esses sites que são oficiais, eles vão dar informações devidas. Os outros, claro que não, mas quer dizer, pode ser que sim, pode ser que não, mas é importante você conferir e checar esses dados. E programas como os seus e tantos outros de rádio, hoje em dia já divulgam tanto essas informações, você pode buscar vídeos, programas passados que falem sobre isso, e programas como esse que você vai reprisar, que vão dando essas informações. Sem vocês a gente não consegue fazer esse programa, tá bom, gente? Olha, e sem você também não, tanto que a gente faz a enquete para ter a sua participação. E hoje a gente perguntou se você se preocupa em cuidar bem da sua voz. 43% das pessoas disseram que sim, 57% disseram que não. A gente espera que o pessoal que diz que não mude aí, comece a cuidar bem da voz agora, que esse instrumento é de extrema importância. Doutor João Neto, muito obrigado pela sua participação no nosso Obrigado também pela oportunidade. Doutora Patrícia, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez. Olha, o assunto de hoje vai ficando por aqui. Obrigado, equipe, todos que trabalharam com a gente. Amanhã tem mais ao vivo, às 9h30 da manhã, o assunto do dia. Conta também com a sua participação. Eu e toda a equipe do ADD esperamos por você. Tenha uma ótima segunda-feira, que Deus te abençoe. E fica a dica, use a sua voz para falar coisas bonitas e abençoar quem está ao seu lado. Até mais.